Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmão, nós temos aqui um casal que eram verdadeiros servos de Deus. Irmão, pessoas que temiam, pessoas que serviam, pessoas que obedeciam a Deus, que viviam em todos os preceitos e os mandamentos. Era alguém que guardava a lei do Senhor, o mandamento, e eles viviam de uma maneira, pela palavra de Deus, que não havia motivos para repreendê-los. Eles não davam brecha para que ninguém falasse nada contra, porque eles viviam de uma maneira correta. Eles viviam seguindo, servindo, honrando, obedecendo a Deus. Como eu falei, eram verdadeiros servos de Deus. No entanto, apesar de serem servos de Deus, apesar de viverem uma vida santa, justa, honesta, serem fiéis, temente, obediente a Deus, a vida não era perfeita. Versículo 7, a Bíblia diz: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Então eram servos de Deus, verdadeiros servos de Deus, que não tinham brecha, que não tinham falha, que procuravam servir, honrar, agradar, obedecer, fazer tudo certo, segundo a lei do Senhor. No entanto, apesar de todo temor, amor, obediência e fidelidade, irmão, eles não tinham filhos. E filhos para eles, irmão, era uma necessidade. Eu falei sobre isso na semana passada, quando eu falei sobre a Ana. Gente, filho para muitos hoje é uma opção. Na época deles, filho não era uma opção, filho é uma necessidade, para que a família pudesse continuar, para que a descendência pudesse prosseguir. Então filho era uma necessidade. No entanto, eles não tiveram filhos, apesar de serem fiéis, apesar de serem santos, apesar de serem corretos, apesar de obedecer a Deus, de fazer tudo certo, eles não tinham filhos. Irmão, e às vezes mesmo seguindo, mesmo servindo, irmão, podemos não ter alguma coisa, irmão, algo pode não sair perfeito. No entanto, versículo 7 diz, versículo 8, perdão: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Gente, apesar deles não terem filhos, não terem aquilo que muitos desejaram, por muito buscaram, pediram, irmão, eles não deixaram de exercer o sacerdócio. Ele não deixou de entrar no templo, ele não deixou de oferecer incenso, porque infelizmente muitos, irmão, porque não alcançam aquilo que quer, porque não recebem aquilo que pedem, porque não alcançam aquilo que buscam, a pessoa está deixando de vir para a igreja, a pessoa está deixando de servir a Deus, a pessoa está deixando de oferecer adoração ao Senhor, de oferecer o seu incenso a Ele. Infelizmente tem muita gente que serve a Deus por aquilo que Deus pode dar, por aquilo que Deus pode fazer, e quando Deus não dá o que Ele quer, quando Deus não responde a oração que Ele faz, aí a pessoa fica chateada, a pessoa não quer mais vir para a igreja. O que adianta eu ir para a igreja se Deus não me abençoa, se Deus não faz? Quer dizer, você serve a Deus só por aquilo que Deus pode fazer? Então o seu servir a Deus é apenas por aquilo que você quer, por aquilo que você precisa. Então você não serve a Deus, você serve ao que Deus pode te dar. Irmão, nós precisamos nos tornar servos de Deus e não do que Deus pode fazer.
Quantas pessoas, porque não alcançaram alguma coisa, porque não receberam alguma coisa, irmão, deixaram de exercer o seu sacerdócio, irmão, deixaram de entrar no templo, deixaram de vir para a igreja. É a pessoa que adianta ir para a igreja, quer dizer, você só serve a Deus, você só busca a Deus, porque você quer de Deus alguma coisa. Gente, a melhor coisa que você pode receber de Deus, sabe o que é? É Deus. O melhor que eu posso ter de Deus é o próprio Deus. E aí a gente está deixando Deus porque não recebeu algo, porque não conseguiu algo. Não foi eles, como eu falei, eram servos de Deus. Mesmo não tendo filhos, não deixou de exercer o sacerdócio, não deixou de entrar no templo, não deixou de oferecer incenso. Meu irmão, não deixe. Não deixe de seguir, de servir, de obedecer. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Meu irmão, não se afaste do templo, não se afaste do Senhor, da presença de Deus, só porque você ainda não alcançou, porque você não recebeu, porque você não tem. Não deixe, meu irmão, que nada te afaste de Deus. Eles não se afastaram. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Irmão, naquele dia o Zacarias entra no templo, e quando ele entra no templo, lá estava o anjo do Senhor junto do altar do incenso. Irmão, imagina se naquele dia o Zacarias tivesse se aborrecido. Eu não vou para o templo hoje não vou para a igreja hoje não. Irmão, ele teria perdido a visitação do anjo, ele teria perdido a mensagem que Deus tinha para ele, a bênção que Deus tinha para ele, como muitos acabam perdendo. A pessoa às vezes fica chateada com algo, alguma coisa acontece, a pessoa está cansada, sei lá, aí a pessoa diz, não vou hoje para a igreja. Irmão, e aquele dia talvez seja o dia que Deus vai mandar o anjo falar com você, o dia que Deus vai mandar aquela bênção para você. Quantas pessoas estão perdendo a visitação do Senhor, estão perdendo, irmão, a mensagem que Deus tem para ela, estão perdendo a bênção que Deus quer dar para ela, porque está deixando de entrar. Eu falei pela manhã que às vezes, irmão, eu trabalhava a semana toda, pela manhã, à tarde, e à noite ia para a faculdade. O único dia que eu tinha livre para ir para a igreja era no domingo. E às vezes eu acordava no domingo de manhã, irmão, e o cansaço no corpo, irmão, o pensamento dizia, não vou hoje não. E aí eu começava a lembrar da igreja, da reunião. Irmão, mesmo não querendo ir, eu me levantava, não, eu vou, ia para a igreja. Irmão, nos dias que eu menos queria ir para a igreja, eram os dias que Deus mais falava comigo, era o dia que eu mais sentia a presença de Deus. Irmão, a pessoa não tem ideia como ela está perdendo essa visitação, ela está perdendo a mensagem que Deus tem para ela, a bênção, porque ela está deixando de entrar no templo. O Zacarias entrou no templo, e naquele dia que ele entrou no templo, e lá estava o anjo do Senhor. O anjo de Deus foi enviado por Deus para dar a ele uma mensagem, para dar a ele uma boa notícia. Meu irmão, não deixa nada tirar você do templo, não deixa nada afastar você do templo, não deixa nada impedir. Está chateado, está zangado, está triste, aconteceu alguma coisa, mas não deixe, meu irmão, que isso impeça você de entrar no templo, não deixe que isso impeça você de vir para a igreja, de receber, de ouvir a mensagem que Deus tem para você. Continua lendo, ele diz mais, versículo 11, o versículo 12, e Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas. Dá uma pausa aí na metade, porque Zacarias, então, naquele dia, ele entra no templo, e quando ele entra, irmão, ele encontra ali o anjo. O Zacarias não esperava ninguém, não era para ter ninguém, apenas o sacerdote poderia entrar, aonde ele está entrando, naquele lugar santo. Mas quando ele entra, ele encontra ali um varão, um homem, um anjo de Deus, e quando ele olha aquele anjo, a Bíblia diz que cai, ele fica assustado, ele fica apavorado, e o medo vem sobre ele, cai o temor sobre ele. Irmão, não era uma visão natural, não era uma coisa normal. O Zacarias não entendia o que estava acontecendo, mas o anjo do Senhor disse para ele, não temas.
Ô meu irmão, tem coisas que você não vai entender, tem coisas que vão acontecer que você não vai compreender, mas a direção de Deus para nós é o que? Não temas. Meu irmão, não tenha medo. Você está servindo a Deus, você está obedecendo a Deus. Meu irmão, tem coisas que nós não vamos entender. O Zacarias não entendia. Como é que pode ter alguém aqui dentro? Ninguém podia entrar. Ele não entendia, ele ficou assustado, ele ficou apavorado, o medo veio no coração dele, mas na mesma hora o anjo falou: não temas, Zacarias. Meu irmão, não tenha medo, ainda que você não entenda tudo que está acontecendo, ainda que você não compreenda. Irmão, você está obedecendo a Deus, irmão, você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Então, meu irmão, aprenda a confiar no Senhor, não tenha medo, até mesmo porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não vou entender todas as coisas, mas eu preciso aprender a confiar em Deus. Irmão, não tenha medo. Continua lendo, aí o versículo 13, ele diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porá o nome de João. Gente, o Zacarias está com medo, sem entender que aquilo que ele estava com medo, na verdade, era algo bom. Irmão, era uma bênção para ele, era uma boa notícia, era a resposta de Deus para a vida dele. Às vezes nós estamos temendo, nós estamos nos preocupando, nos afligindo com algo, irmão, que é para o nosso bem, algo que é para o seu bem. Zacarias com medo, o anjo falou: não temas, Zacarias, porque eu sou o anjo Gabriel, e eu vim aqui para dizer para você que a tua oração, ela foi ouvida. Isabel, tua mulher, ela vai ter um filho. Gente, o anjo veio trazer a resposta da oração, veio trazer a boa notícia para ele, dizendo: a tua oração foi ouvida. Mas que oração que foi ouvida? Porque o Zacarias não estava ali para orar, ele estava ali para oferecer o incenso. Irmão, a oração foi a oração que ele havia feito, irmão, eu imagino, há muito tempo. Desde que o Zacarias casou, eu imagino ele orando: oh Deus, me dá filho dessa mulher, oh Deus, abençoa Isabel para que ela tenha um filho. Irmão, e o anjo veio trazer a resposta, dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Meu irmão, a sua oração foi ouvida. Minha irmã, a sua oração foi ouvida. Não quer dizer que ela já vai ser respondida, porque o Zacarias já era velho. Irmão, talvez a oração dele foi feita há muito tempo, e desde que ele orou, Deus ouviu a oração dele. Irmão, Deus ouviu a sua oração. Talvez ainda não trouxe, foi a resposta. Talvez ainda não fez, agir. Mas a tua oração, nós precisamos aprender. Deus ouve as nossas orações. Lembra de Jesus, diante da sepultura do Lázaro? Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele diz: eu bem sei que sempre me ouves. Meu irmão, se eu sou filho de Deus, se eu sou o servo de Deus, você precisa entender: Deus sempre te ouve. Irmão, Deus sempre te ouve. Não quer dizer que sempre Ele vai responder na mesma hora, que nem sempre. Por quê? Porque Deus sabe a hora certa, Deus sabe o momento certo de trazer essa resposta. Ah, pastor, Deus não me ouviu, eu pedi tanto a Ele. Você está enganado, irmão. Deus ouviu, só que Deus sabe a hora certa dessa resposta chegar. Deus sabe a hora certa desta bênção chegar, desta obra aconteceu. O anjo chega para o Zacarias e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A oração que você fez pela Isabel, pois é, ela foi ouvida, e agora ela vai ter um filho. Porque Deus sabia o momento certo para responder aquela oração. Deus sabe o momento certo para responder a sua oração. Continua lendo, ele diz mais: e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Por quê, gente? Porque será grande diante... Irmão, o Senhor não trouxe a resposta da oração quando Ele fez a oração. Por que Deus não trouxe? Por que Deus demorou tanto para essa resposta chegar? A Bíblia diz: porque será grande. Irmão, Deus não tinha apenas um filho para dar ao Zacarias, Deus tinha algo grande para entregar ao Zacarias. E às vezes, meu irmão, é grande a obra que Deus quer fazer, é grande a bênção que Deus quer entregar.
Então, como é grande, irmão, não vai acontecer de imediato, pastor, Deus vai preparar. Não, meu irmão, Deus não vai preparar a obra, Deus não vai preparar a bênção. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, já está pronto. Pastor, então por que demora? Porque Deus está preparando você. Deus não está preparando nada, Deus está preparando alguém, Deus está preparando você, porque a gente acha, não, o que Deus tem para fazer na vida deve ser muito grande, porque até agora, não vê, Deus ainda está fazendo. Não, meu irmão, Deus não está fazendo nada, já está feito. Tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus prometeu, já está feito. O que Deus está preparando é você. Talvez é você que não está pronto para aquilo que Deus tem, é você que não está pronto para essa obra que Deus quer fazer, é você que não está preparado para a bênção que Deus quer te dar. Irmão, se Deus te entregar antes da hora, você se perde, você é destruído. Então o Senhor está preparando você, Ele não está preparando nada, Ele está preparando alguém, Ele está me preparando para a obra que Ele tem a fazer, porque ela é grande. Deus está preparando você para a obra que Ele tem, porque é grande. Irmão, a demora não é Deus fazendo algo, é Deus me preparando. Somos nós, irmão, que atrasamos às vezes a obra de Deus. Somos nós, irmão, que estamos atrasando esta obra, que não deixamos Deus nos preparar. Às vezes Deus está nos levando por um caminho, Deus está nos conduzindo, e às vezes, meu irmão, o fogo vai queimar para purificar o ouro, para refinar o ouro, e às vezes, irmão, Deus vai apertar em alguns momentos. O que é isso? É Deus nos preparando para algo grande que Ele tem. Então, se demora, não é Deus preparando nada, é Deus preparando alguém. É Deus, porque o que Deus tem já está pronto, já está preparado. Irmão, sou eu que preciso estar pronto agora. É Deus me preparando. Deus tinha o filho para o Zacarias. Deus ouviu a oração no dia que o Zacarias orou. Deus ouviu a oração dele, mas o Zacarias não estava pronto, porque o que Deus tinha para ele era grande. Talvez eu ainda não estou pronto, talvez você ainda não está pronto, porque aquilo que Deus tem é grande. Continua lendo, ele diz mais: e será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida. Isso aqui é muito importante, porque o que Deus tem é grande, irmão, mas tem coisas que eu não posso. Irmão, tem coisas para o que Deus quer fazer, irmão, eu preciso dizer não. O Senhor está dizendo, olha, ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e não beberá bebida forte. Então, para a grande obra que Deus tem, irmão, tem coisas que eu não posso, tem coisas que eu vou precisar dizer não, tem coisas que eu vou precisar recusar. A questão que a gente quer, a grande obra que Deus quer fazer, a grande bênção de Deus, mas a gente não está recusando as propostas, o pecado. Nós não estamos dizendo não para o inimigo, para o Satanás, nós estamos dizendo não para a nossa própria carne. Meu irmão, é grande o que Deus tem, mas não vai beber bebida forte, não vai beber vinho e nem bebida forte. Então tem coisas que eu não posso, tem coisas que eu vou ter que dizer não. Para quê? Irmão, por causa da grande obra que Deus tem. Agora a gente quer a grande obra, mas está aceitando tudo que o inimigo oferece, tudo que esse mundo te oferece, você aceita? Não, meu irmão, tem coisas que não pode, pela grande obra que Deus tem, pela grande obra que Deus vai fazer, tem coisas que você não pode, que você vai precisar dizer não. Continua lendo, ele diz mais: e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Então o Senhor vai responder a oração dele. O Senhor vai dar um filho para ele, que será grande diante do Senhor. No entanto, aquilo que Deus vai fazer por ele, não é apenas para ele. Irmão, aquilo que Deus vai dar ao Zacarias, tem um fim, tem uma finalidade, tem um propósito, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Tudo aquilo que Deus faz na minha vida, irmão, Ele faz não é apenas por mim, Ele faz para o propósito dEle. Irmão, o fim não é você, o fim não é a tua vontade, não é se te realizar, o fim é a obra que Deus quer fazer. Irmão, é o propósito que Deus tem em tudo aquilo que Deus fizer na sua vida, em tudo aquilo que Deus te der. Irmão, entenda, há uma finalidade, há um motivo, há um propósito por trás disso aí. O Senhor vai dar ao Zacarias um filho, para quê? Para ele realizar o sonho dele de ser pai, para que ele se alegrasse, sim, mas tinha algo maior do que isso. Havia um fim, havia uma finalidade, havia um propósito, que era ele preparar um povo bem disposto para o Senhor. Irmão, para tudo aquilo que Deus faz na sua vida, há um propósito dele. Há um propósito, irmão, a obra dele, os planos dele. Há um propósito que não termina em você. Oh, pastor, Deus me abençoou. Glória a Deus que Ele te abençoou. Mas você precisa entender, a bênção de Deus na sua vida não é só para a tua vida. Ela tem um propósito. Irmão, a porta que Deus abriu tem um propósito. O livramento que Deus deu tem um propósito. Deus tem alcançado você, tem um propósito. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, há um propósito, há um fim, que não é você apenas. Deus fez por você, mas não é apenas para você, é para o propósito que Ele tem. A Bíblia diz: não fostes vós quem me escolhestes, sim eu quem vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que sempre vai ter uma finalidade. Aquilo que Deus faz na sua vida sempre vai ter um propósito, que não é você apenas, é a obra dele, a fim de preparar um povo bem disposto. Irmão, as coisas não terminam em você, irmão, as coisas terminam em Deus. Tudo é para Ele, é para terminar nele, é para o propósito dele. Então entenda, o que Ele te deu, o que Ele te fez, ou o que Ele fará por você, não é apenas para você, mas para o propósito dele na sua vida, para o propósito dele através da sua vida. Continua lendo o versículo 18. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Gente, o anjo veio com a resposta para o Zacarias, veio anunciando a bênção de Deus na vida dele. O que o Zacarias deveria fazer? Glória a Deus, oh amém, eu acredito. Era para ele se alegrar, mas não, o Zacarias vai questionar o anjo: peraí, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou ter a certeza que isso aí vai acontecer? Porque eu já sou avançado em idade, e eu já sou velho, e a minha mulher é avançada em idade. Gente, o Zacarias deveria se alegrar, o Zacarias deveria louvar, deveria adorar a Deus. Só que em vez disso, ele está questionando, ele está duvidando da palavra de Deus que veio através do anjo do Senhor. Por quê? Porque ele já era velho, porque a mulher era avançada, porque ele para olhar para a situação dele, ele para olhar para a condição dele, e isso é um grande erro que nós cometemos. Irmão, Deus falou, Deus disse, Deus prometeu. Meu irmão, aquilo que você ouviu de Deus é para você glorificar, louvar. O problema é que nós estamos olhando para nós mesmos, olhamos para as nossas condições, olhamos, irmão, para a nossa situação, e aí a gente faz igual Zacarias, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a duvidar daquilo que Deus está falando. E você precisa entender que Deus não depende da sua condição, da sua capacidade para fazer nada. A Bíblia diz não que sejamos capazes por nós mesmos, nem de pensar alguma coisa como que se fosse de nós, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus.
Deus não depende da sua capacidade, da sua condição, da sua situação para fazer coisa alguma. Então pare de olhar para você mesmo, não cometa esse erro. Foi o Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés disse: mas Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Senhor, eu nem sei falar. É o Gideão que o Senhor fala com ele: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, minha família é mais pobre. Gente, nós temos que parar de olhar para nós mesmos, parar de olhar para a nossa condição, para a nossa situação, que se Deus falou, eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que esperar, é em Deus, não é em mim, não é na minha condição. Mas infelizmente muitos, como Zacarias, estão questionando, estão duvidando da promessa de Deus, da palavra, do poder de Deus. Continua lendo, ele diz mais, versículo 19: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres e novas. O Zacarias está questionando, o Zacarias está duvidando. Peraí, como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer mesmo? Porque eu já sou velho, a mulher avançada em idade. E o anjo diz: eu sou Gabriel, e eu sou aquele que fico diante de Deus, e eu fui enviado por Deus para te trazer essa mensagem boa, esta nova mensagem para você. Como é que eu vou saber? Você vai saber porque eu sou Gabriel e fui enviado por Deus com esta palavra. Irmão, o que eu preciso saber, irmão, é que essa palavra foi dada por Deus. Irmão, o Zacarias está recebendo a visitação do anjo com a mensagem de Deus, e está duvidando. Como é que eu vou ter certeza? Porque eu fui enviado por Deus. Irmão, nós temos hoje algo que é maior do que o anjo Gabriel, que está sendo enviado por Deus. Nós temos a própria palavra de Deus. Infelizmente, ainda assim a pessoa está duvidando. Irmão, quem fala com ela hoje não é o anjo, quem fala com ela é alguém que é maior do que o anjo, é a própria palavra de Deus que está falando. Como é que eu vou saber que esta palavra vai se cumprir? Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Meu irmão, quem está falando para você é Deus, é a palavra de Deus, que a Bíblia diz, ela não voltará vazia, que ela diz que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Irmão, eu tenho a garantia que isso vai acontecer. Por quê? Porque é Deus que está falando comigo, através da sua palavra. A garantia que eu preciso, a garantia que você precisa, é porque é Deus que fala com você, é a palavra de Deus que foi enviada para você. Então Zacarias, como é que eu vou saber? Com Zacarias, eu sou Gabriel, Zacarias, eu estou diante de Deus, Deus me enviou, é por isso que você vai saber. No entanto, versículo 20: todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Gente, a promessa de Deus, ela vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir. Por quê? Porque ali é um propósito de Deus. Mas o anjo fala para ele: no entanto, você ficará mudo, você não vai poder falar até que estas coisas aconteçam. Por quê? Porque você não acreditou. Irmão, quantas pessoas, irmão, estão ficando mudas? Que é isso? Ela não está conseguindo compartilhar. Imagina a alegria, um homem que passou a vida inteira, irmão, esperando, orando, pedindo por um filho, e agora ele sabe que o filho que ele tanto queria vai chegar. Imagina a alegria dele. Mas essa alegria dele não vai ser completa, porque ele não vai poder falar para ninguém. Irmão, além de se alegrar com as coisas boas, irmão, você entende como é bom compartilhar, falar das coisas boas. Irmão, ele vai se alegrar, por quê? Porque vai se cumprir, porque vai acontecer. Ele vai ter um filho, é promessa de Deus, a palavra não volta. Irmão, era propósito de Deus, então Deus vai fazer. Então é uma alegria para o Zacarias saber que ele vai ter um filho, mas é uma alegria que não será completa, porque ele não vai poder anunciar para ninguém. Como é bom anunciar, como é bom falar das coisas boas que Deus está falando. Irmão, como é bom poder testemunhar, ele poder compartilhar para todo mundo: agora eu vou ser pai. É uma alegria que ele não vai ter, porque ele não acreditou. Infelizmente, é uma alegria que muita gente está perdendo.
E uma pessoa ouviu a palavra, ela se alegra, mas é uma alegria que não permanece, porque não está acreditando. Quantas pessoas não estão vivendo a alegria completa que Deus quer que ela viva, porque não está crendo? Irmão, essa dúvida, essa incredulidade está tirando da pessoa a alegria que Deus espera que ela tenha, a alegria que Deus queria que ela tivesse. O Zacarias vai se alegrar, mas não vai ser uma alegria completa, porque ele não acreditou, porque ele duvidou. E tem muitas pessoas que não estão se alegrando. Irmão, Deus está mandando a mensagem, Deus mandou a palavra para quê? É para que ele se alegrasse mesmo. A intenção não era apenas ele se alegrar, mas era também para ele se alegrar. Só que esta alegria não será completa, porque ele não tem acreditado. Irmão, quantas pessoas não estão vivendo a alegria completa que o Senhor tem? Deixa aí, vamos lá em João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. Zacarias, irmão, vai se alegrar, só não vai ter a alegria que ele deveria ter, a alegria que Deus queria que ele tivesse. Esta alegria ele não vai ter. E não vai ter por quê? Porque ele não acreditou. Irmão, quantas pessoas não estão tendo a alegria que o Senhor queria que ela tivesse? Irmão, a palavra de Deus, ela é dada, não é para você se alegrar, é para se cumprir, é para você acreditar, mas também é para que você se alegre, porque tem um propósito nessa alegria que Deus quer que você tenha. João capítulo 15, versículo 11. João 15, versículo 11, ele diz assim, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria... Meu irmão, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, não é apenas para te alegrar, é para cumprir, é para fazer, mas também aquilo que o Senhor tem dito para você, é para que a alegria do Senhor, irmão, ela possa permanecer em você, e a vossa alegria seja... Mas muitos não estão se alegrando, não estão tendo a alegria completa na sua vida, e não tem porquê, porque não estão acreditando na palavra de Deus, não estão crendo. É a pessoa que vem para a igreja, ouviu a palavra, ouviu a mensagem, aleluia, glória a Deus, mas saiu da igreja, irmão, a alegria não permanece. Ela não tem alegria completa, é uma alegria momentânea, é uma alegria apenas na hora. E o plano de Deus, quando Ele te falou, o plano de Deus, quando Ele te mandou a mensagem, era para que você se alegrasse, essa alegria permanecesse, e essa alegria fosse completa. Mas muitos não estão vivendo essa alegria de Deus. A alegria do Senhor no coração dela não permanece, é uma alegria apenas momentânea, quando ela ouve, quando ela recebe, mas ela não permanece na alegria. A alegria dela não é completa, porque não está crendo, porque não acredita, porque está duvidando. Irmão, nós precisamos entender, Deus não precisa te dizer nada para fazer. Irmão, Deus criou o mundo, criou todas as coisas, Ele não precisou dizer isso para ninguém, Ele foi lá e fez. Ele não precisaria te dizer nada para fazer alguma coisa, mas Ele te diz. E sabe por quê? Para que a minha alegria em vós permaneça, porque Ele quer que essa alegria entre no teu coração, e além de entrar no teu coração e permaneça lá, Ele quer que a sua alegria seja completa. Só que por causa da nossa incredulidade, irmão, quantas pessoas que ouviram uma palavra boa de Deus, que ouviram uma promessa maravilhosa de Deus, mas a pessoa está triste, está desanimada. Irmão, talvez aquela palavra é motivo até de tristeza para ela hoje, porque Deus falou que ia fazer, e até agora, o que deveria trazer alegria, está trazendo para muitos tristeza. Por quê? Porque não está acreditando na palavra, porque está duvidando e questionando aquilo que Deus tem falado. Quantas pessoas que não estão vivendo a alegria que Deus queria, irmão, e tem um propósito nessa alegria. Deus te falou, Deus te prometeu, irmão, Deus lhe disse, para quê? Para que a alegria dele permaneça em você, e a sua alegria seja completa. E isso tem um propósito. Vamos lá em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Uma pessoa se alegrou no dia que ela ouviu, no dia que ele recebeu, ele se alegrou.
Mas aí, meu irmão, a alegria dele hoje em dia é tristeza. A alegria foi embora, foi a alegria de ouvir a palavra, mas depois, irmão, acabou e veio até tristeza. Quando a pessoa lembra do que Deus falou, em vez dela se alegrar, ela se entristece, ela chora. Por quê? Porque não acredita, porque é incrédula. O anjo falou, Zacarias, você vai ficar mudo, você não vai poder falar, porque você não creu. Irmão, quantas pessoas estão perdendo a alegria que Deus queria que ela tivesse, a alegria que deveria permanecer, a alegria que deveria ser completa. Essa alegria a pessoa não tem por causa da sua incredulidade, porque ele não acredita, e aí ele não entende. Versículo Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20. Eclesiastes 5:20, ele diz: porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde aonde? Na alegria do seu coração. Irmão, quando Deus lhe dá uma palavra, qual é a intenção? Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Irmão, quando Deus fala algo, quando Deus promete algo, quando Deus diz algo para você, a intenção de Deus é que a alegria dele chegue até você, e essa alegria permaneça, e a sua alegria seja completa, a sua confiança seja completa, porque Deus responde na alegria do coração. Mas me diz, como é que Deus vai responder com esse coração triste? Como é que a resposta vai chegar se a gente está perdendo a alegria da promessa de Deus? Nós não estamos nos alegrando naquilo que Deus diz, por causa da nossa incredulidade. Estamos perdendo, irmão, da resposta. Deus não responde. Deus falou, mas até agora Deus não fez. Deus não fez porque você não tem alegria no teu coração, você não tem essa confiança no seu coração. Irmão, Deus lhe prometeu, Deus lhe falou para que você se alegrasse nele, para que a tua alegria seja completa, porque Deus responde na alegria do coração. Só que Deus olha para o nosso coração, e o nosso coração está ansioso, o nosso coração está triste, o nosso coração está preocupado, está angustiado. Me diz, como é que a resposta de Deus vai chegar? Se a gente está se entristecendo, aonde deveríamos nos alegrar? O que Deus falou, Ele não precisava falar para fazer, mas Ele falou para que você se alegre nele, para que você acredite nele, para que você confie nele, para que você espere nele. Só que a gente está se entristecendo, está desanimando. E uma palavra para que você se animasse, e você está triste. Pastor, que Deus não faz. Irmão, porque a resposta de Deus, ela vem na alegria do coração. E cadê a alegria do teu coração? Cadê a tua alegria? Deus não me responde porque a resposta vem na alegria. Lembra, eu preguei domingo passado sobre a Ana. A Ana, a Bíblia diz que ela só chorava e não comia. Aí a Ana entra no templo, ela ora a Deus, ela faz um voto a Deus, ela é abençoada pelo sacerdote do Senhor. E depois que a Ana sai do templo, a Bíblia diz que ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. A tristeza foi embora, a alegria veio para Ana. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, Deus lembrou-se de Ana. A resposta chegou para Ana, por quê? Porque a tristeza que havia no coração dela não tinha mais. Porque Deus responde na alegria do coração. Só que infelizmente, por causa da nossa incredulidade, nós não temos nos alegrado em Deus. Não temos nos alegrado na palavra de Deus, nas promessas. Irmão, Deus falou que faria, era para você se alegrar. Meu irmão, é para você estar confiante, porque Deus é fiel. Não, Deus vai fazer. Então, se Deus falou, Ele vai fazer. Oh, pastor, eu ouço tantos testemunhos bons, tanta coisa que Deus está fazendo. Meu irmão, Deus quer fazer na sua vida também. Mas Deus responde na alegria do seu coração. E o problema é que o nosso coração não está alegre, porque nós somos incrédulos. Nós não estamos mais acreditando nas promessas, na palavra. Irmão, Zacarias vai se alegrar, mas não vai ter uma alegria completa, porque ele não acreditou. Quantas pessoas não estão tendo a alegria que o Senhor queria que ela tivesse? Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria
seja completa. Meu irmão, Deus quer a tua alegria completa. Por quê? Porque o Senhor responde na alegria do coração. Cadê a alegria do teu coração? Cadê o ânimo no teu coração? Cadê a confiança no teu coração? Não é Deus que falhou, porque Deus não falha com ninguém. Somos nós que temos falhado em não nos alegrarmos no Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. E me diz: cadê essa alegria? Que é uma luta às vezes para você vir para a igreja. Cadê essa alegria que você muitas vezes chora? Irmão, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo tendo a promessa de Deus, alegre-se no Senhor. Não é na situação, não é no que você está vivendo, não é no que você está passando. Se alegre naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir. Então se alegre no Senhor. Meu irmão, joga fora essa incredulidade. A pessoa está perdendo a alegria que Deus tem para ela, a alegria que Deus queria que ela tivesse, por causa da incredulidade. Não seja incrédulo. Meu irmão, alegre-se em Deus, porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, e Deus quer responder, Deus quer trazer respostas para as tuas orações. Deus quer cumprir as promessas dele, as palavras dele, mas Deus responde na alegria do coração. Pensa, você tem se alegrado em Deus? Como é que está o seu coração? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai.